Baseado no relato original de Gênesis, o livro das origens, capítulo 1, versículos 26 a 28, o homem não era dotado de imortalidade natural e incondicional. Unicamente pela obediência a Deus e o comer da árvore da vida, poderia ele perpetuar a sua existência. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 9, versículos 16 e 17. Porém, devido à sua desobediência, o homem perdeu o acesso à árvore da vida, distanciou-se da glória do Criador e foi separado da fonte da vida. O pecado trouxe morte a Adão e a todos os seus descendentes. Unicamente através de Cristo, as pessoas podem se libertar da condenação do pecado e reaver a posição original de filhos e filhas de Deus. E também participar da vida eterna através dos méritos da justiça de Cristo. No Éden, o homem caiu de sua alta condição. Através da transgressão, tornou-se sujeito à morte. Foi visto no céu que os seres humanos estavam em perigo, e a compaixão de Deus foi movida. A custo infinito, ele divisou um meio de ajuda. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não havia esperança para o transgressor, exceto através de Cristo. Vamos contextualizar o estudo da ressurreição com alguns pontos interessantes. Acompanhe no gráfico. Primeiro, na criação do homem não existiu duas substâncias separadas, uma mortal e a outra imortal. Segundo, o fôlego de vida não é uma alma abstrata, mas sim o princípio vital que Deus comunicou ao homem. Terceiro, como consequência da queda de Adão, o homem tornou-se mortal. Quarto, na morte o fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. Quinto, na morte não existe uma alma que desprende do corpo e vai ao céu ou ao inferno ou ao purgatório. Sexto, a doutrina que apregou a separação de uma alma imortal e consciente do corpo não está fundamentada na revelação bíblica. Sétimo, a imortalidade será concedida ao homem por ocasião da segunda vinda de Cristo. Oitavo, para os que provaram o sono da morte, a única esperança de viver novamente é através da ressurreição. Nós encontramos um texto muito interessante na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Acompanhe a leitura. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. O que é ressurreição? Ressurreição é o ato de ressurgir, de tornar à vida. O grande tema da ressurreição dos mortos foi abordado por Cristo nos seus ensinos, e também nós encontramos vários milagres de ressurreição que ele operou durante o seu ministério. No episódio da ressurreição de Lázaro, o texto bíblico de João, capítulo 11, esclarece pontos interessantes. Eu creio que você conhece a história, mas se quiser relembrá-la, leia todo o capítulo. Quando Jesus afirmou que Lázaro dormia, falava a respeito do sono da morte. Ele disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Na realidade, Lázaro estava morto. Portanto, Cristo comparou a morte ao sono. Ao chegar em Betânia, Jesus se dirigiu a Marta e afirmou de uma maneira clara e taxativa: teu irmão há de ressuscitar. E Marta expressou a sua convicção na ressurreição do dia final.
disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do dia final. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. E a história é encerrada com um final feliz. Lázaro ressuscitou. Note, se Lázaro, ao morrer, tivesse ascendido ao céu, Jesus teria sido injusto com ele, trazendo-o novamente às agruras da vida e tirando-o das delícias celestiais. Mas Lázaro não estava no céu. Ele dormia o sono da morte e aguardava a ressurreição do dia final. Na ressurreição de Lázaro, fica claro que a única esperança de vida eterna para o cristão é Jesus Cristo. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Cristo olha aqui ao tempo de sua segunda vinda. Então os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão trasladados para o céu sem ver a morte. Aquele que estava, ele próprio, prestes a morrer na cruz, retinha as chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Eu pergunto, só os justos ressuscitam? Vamos deixar que o texto bíblico responda a esta indagação. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. À luz da palavra de Deus, compreendemos que haverá duas grandes ressurreições. A ressurreição dos justos para a vida eterna e a ressurreição dos maus para a condenação eterna. Primeiro vamos falar sobre a ressurreição dos justos. No início do cristianismo, o tema da ressurreição não era claro para muitos que abraçavam a fé cristã. O apóstolo Paulo enfrentou essa dificuldade em algumas igrejas que foram estabelecidas por ele mesmo. Por exemplo, os crentes de Tessalônica olhavam para a morte de seus irmãos como uma separação definitiva e eterna. A sua fé não ia além da sepultura. E o apóstolo Paulo dirigiu-se a eles com uma mensagem de conforto e esperança. A esperança da ressurreição como um elemento de reintegração da família de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Na carta aos Coríntios, o tema da ressurreição também foi enfatizado por Paulo. Acompanhe a leitura. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 13 a 18. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 19 a 22. Quando os justos ressuscitam? A ressurreição dos justos acontecerá na segunda vinda de Cristo. E é chamada a primeira ressurreição. Neste acontecimento, só os que morreram em Cristo, na condição de salvos, sem o conhecimento
da tríplice mensagem angélica, serão ressuscitados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. A expressão "os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro" deixa claro que a primeira ressurreição será apenas de justos. Os ímpios não tomarão parte nela. Portanto, os que participam dela são tidos por bem-aventurados, pois trata-se unicamente da ressurreição dos justos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20:6. Noite